Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade no assunto novas tecnologias de RH. O uso da tecnologia no setor de recursos humanos. Nós já iniciamos esse assunto na aula anterior. Eu passei para vocês, tá, alguns links para que vocês tomassem conhecimento, tá, desse conteúdo. E agora eu vou explanar um pouquinho para vocês, tá, sobre esse conteúdo. Novas tecnologias de RH. Na verdade é um assunto, né, que isso já tem sido utilizado nas empresas há um bom tempo. Eu tenho visto aí na minha experiência profissional, tá? Olha, desde 2009, 2008, as empresas aqui em Bauru que eu tenho trabalhado, prestado consultoria e assessoria, já têm praticado aí, já têm utilizado as tecnologias dentro do setor de recursos humanos, ok? E nós vamos ver um pouquinho sobre isso agora na prática. A parte teórica eu passei para vocês na aula anterior, então agora vamos ver um pouquinho disso na prática. Primeiro, eu queria perguntar para vocês, já que a gente está falando em utilização da tecnologia no setor de RH, aí vai uma pergunta: o que é tecnologia? Tá? Então, toda vez que a gente fala em tecnologia, logo já vem na nossa cabeça software de computador, logo já vem na nossa mente, né? Um programa, algo que vai facilitar a nossa vida, ok? Sim, essa resposta não está errada, muito antes pelo contrário. É a resposta mais adequada até para essa pergunta, tá? Entretanto, se nós formos analisar mesmo a origem da palavra tecnologia, ela nada mais é do que conhecimento, ok? Então, tecnologia é conhecimento, ou seja, quanto mais conhecimento, melhor será a utilização, a otimização de todos os recursos, ok? Então quer dizer que tecnologia não é somente um software em computador. Hoje é o que mais facilita o dia a dia das empresas. Hoje é o que mais facilita o trabalho das empresas. Só que esse termo tecnologia, apesar de ter uma utilização, né, entre aspas, nova, ele não é um termo tão novo assim. Por exemplo, a minha experiência, Adriano, olha, eu comecei a ter contato aí com um computador, ele começou a ser disseminado aí no início da década de 90, ok? Eu me lembro como se fosse hoje, né, o primeiro computador, foi bem no início da década de 90 que ele passou a se tornar acessível, tá, a toda a população. E antes disso, não tinha tecnologia? Olha que interessante. A tecnologia sempre existiu, tá? A tecnologia ela veio evoluindo, que hoje culmina, tá? Hoje resulta nos softwares, tá? Em tudo isso que a gente tem visto, né? Um celular hoje em dia, puxa vida. Um celular, qualquer celular, entra numa loja e compra qualquer e vê o preço de qualquer smartphone. Por mais barato que ele seja. Aí eu vou falar uma coisa para vocês que pode até escandalizar, mas é verdade. Por mais barato, entre em qualquer loja, vai lá hoje na Batista de Carvalho, no centro de Bauru, no shopping, não importa. Aonde vende celular, pergunte o preço do smartphone mais barato que tiver lá. Esse smartphone é no mínimo de 50 a 100 vezes mais potente, com mais capacidade do que qualquer computador que foi criado lá no início da década de 90. Então olha como que a tecnologia ela evolui, tá? É uma diferença gritante. É algo assim fora do normal. Tudo isso é conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais tecnologia, mais facilidade, mais recursos para nós. Ok?
Então agora que a gente já falou um pouquinho sobre tecnologia, agora vamos ver a utilização dela dentro do setor de recursos humanos. É importante essa conceituação, porque a gente vai ver agora, né, no restante aqui dessa explanação, que nós não vamos falar apenas de software de computador, não vamos falar apenas de aplicativos, porque tecnologia não é só isso, ok? Então vamos lá. Quais são as tecnologias em gestão de recursos humanos? A gente já sabe a origem do termo tecnologia. Então, quais são elas hoje? Quais são as tecnologias hoje em uso de um setor de RH? Então, vamos lá. Nós temos uma primeira aqui, Big Data Analytics, enorme volume de dados, né? Podem perceber que o meu inglês aqui é bem precário. Eu tenho uma boa leitura, eu consigo entender bem o que falam, mas a minha pronúncia é horrorosa, né? Então, me desculpem aí a pronúncia. Então, Big Data aqui, Analytics. Então, vamos lá. Enorme volume de dados. Hoje, nós temos em nossa disposição muitos dados. Puxa vida, entra na internet, vai em algum site de busca, né? O Google hoje é o principal deles. Você digita lá um termo qualquer, faz esse teste, entra lá e coloca recrutamento e seleção. Mas vai sair tanta informação, mas tanta informação, é um volume de dados enorme. Cabe ao setor de RH fazer todo um filtro, minerar esses dados para que eles possam ser utilizados em favor da empresa, tá? Então hoje existe aí volume de dados gigantesco. Só na internet? Não, em todo lugar. Você vai numa livraria, jornais, enfim. Hoje a informação, televisão, né, em todas as mídias, hoje a informação ela tem vindo para nós de uma fonte inesgotável. Entretanto, claro, a internet é a principal delas, é aquela que nos dá uma maior facilidade de ter acesso a essas informações. Então, quando a gente fala em volumes de dados de internet, é sim uma tecnologia que pode ser utilizada em favor do setor de recursos humanos, mas precisa passar por um filtro, precisa ser minerada, tá? Para que a gente não caia aí no conto das fake news, ok? Olha o segundo item aqui, que bacana. Gamificação. Aprendizado baseado em games. Gamificação. Quando a gente fala em games dentro do RH, é bem interessante, tá? Essa questão. Por quê? Games, hoje em RH, imagine um processo de recrutamento e seleção, né? Um processo, nós trabalhamos no início aí do nosso semestre, um processo de onboard, ou seja, um processo de socialização. Imagina, com a utilização de games. Games hoje em dia é muito utilizado dentro das empresas, né? Ou seja, faz com que os funcionários consigam obter aí grandes informações, faz com que os funcionários, com que os candidatos dentro de um processo seletivo consiga trazer aí para o entrevistador, tá? Uma grande gama de dados dentro de um processo seletivo, mais precisamente em dinâmica. A utilização de games, ela é bastante importante, ok? Então vamos lá. Virtualização do trabalho, famoso home office. Não há o que se falar, tá, com relação ao home office. Agora, em tempos de pandemia, isso é uma prática que veio para ficar. Então, o home office hoje é uma prática que veio para ficar, é uma prática muito boa, porque muitos profissionais conseguem desenvolver as suas atividades dentro de casa. Home office, né? Um escritório dentro da sua casa. Então hoje, essa é uma tecnologia de RH
Quando a gente fala em virtualização do trabalho, estamos falando em tecnologia em favor de RH, e o home office hoje veio para ficar, né? Muitas empresas têm hoje, por conta da pandemia, tá, os seus funcionários, colaboradores do setor de RH, trabalhando home, trabalhando em casa, fazendo entrevistas de casa, né, fazendo todo o processo seletivo de casa, treinamentos, enfim, né? A virtualização do trabalho é uma tecnologia imprescindível e veio para ficar. A pandemia está aí, a pandemia não acabou, só que na hora que tivermos uma vacina, que tudo se normalizar, e vai normalizar graças a Deus, a gente vai ter o home office. E olha, vai ter aí uma mudança muito grande, né, no tipo, no horário, na jornada de trabalho em geral dos colaboradores. Olha um outro item bacana, inteligência artificial. Ah, professor, robôs, isso é muito simples, né? Solucionar dúvida com robô. Imagina você entrar dentro de um ECAC, quer tirar dúvida de uma empresa. Enfim, você entra lá, tem um robozinho te respondendo tudo o que você precisa. Hoje bancos utilizam muito robô, né? Você tenta falar com o banco, você liga no número do banco, quem vai te atender é um robô. Internet. Por exemplo, eu aqui em casa assino a NET e lá no meu escritório eu assino a Ultrawave. Vou tentar falar com eles. É um robô que vai me atender. Vai ser só depois, se o robô não tiver ali a solução que eu preciso, eu vou conseguir falar com um atendente. Então a inteligência artificial hoje é muito utilizada. E dentro do RH a mesma coisa. Uso de digitais, né? Biometria, quando a gente coloca o nosso polegar, nosso dedo indicador, enfim, lá para poder registrar o nosso ponto. Isso também é utilização de inteligência artificial. Olha isso aqui que bacana, diálogo online, comunicação através das mídias sociais. Hoje em dia o setor de RH trabalha se comunicando através das mídias sociais. A gente tem a principal rede social aí hoje, o WhatsApp, né, sendo utilizado de uma maneira maciça. Temos o Facebook, temos muitas redes sociais hoje se comunicando, tá? A empresa se comunicando através dos seus stakeholders, através de todos aqueles que se relacionam com ela. Então, as mídias sociais também são tecnologias em favor do setor de recursos humanos. E para finalizar aqui, olha que interessante, treinamento e desenvolvimento. Puxa, claro, nada melhor do que você fazer presencial, né, com o treinador ali, falando, incentivando, trazendo novas experiências, exemplos, você ali podendo falar a todo instante com o treinador. Só que é importante também entender que a tecnologia hoje ajuda também no treinamento e desenvolvimento. Nós temos plataformas virtuais de ensino, os ensinos EAD, né? Você consegue aí absorver, agregar valor ao seu conhecimento através da plataforma EAD. Hoje o Teams para nós é uma tecnologia. Vocês estão tendo aí aulas conosco EAD. Então o Teams hoje é uma tecnologia em favor dos recursos humanos. Agora que nós já vimos quais são as tecnologias em favor dos recursos humanos, vamos entender um pouco dos seus impactos, tá? Então, quais são os impactos das tecnologias em favor dos recursos humanos? O primeiro deles aqui, ó, automatização de processos, automação de processos. Sim, a tecnologia, ela proporciona para as empresas uma facilidade incrível nos processos. Você, quando tem um processo que você tira do manual, você diminui a margem de erro, você automatiza, né? Robôs, sistemas fazendo por nós aquilo que a gente faria manualmente. Olha outro impacto aqui. Claro, você automatizando os processos, você consegue mais agilidade e eficiência na gestão de pessoas, ok? Olha que interessante. Se você automatiza um processo, coloca um robô, você consegue agilizar isso, é tudo mais rápido e se torna mais eficiente. Não só isso, você consolida o setor do RH como um setor estratégico.
Porque olha que interessante, você ganha tempo, você ganha eficiência, você ganha agilidade, e tudo isso faz com que você consiga ter um setor mais voltado ao planejamento estratégico da organização. Um RH voltado aos objetivos traçados lá no planejamento estratégico, tá? Todas as suas estratégias, nível estratégico, tático, operacional, trabalhando em favor dos objetivos traçados no planejamento estratégico. Então você consolida o RH, sim, como um setor estratégico. E tudo isso, quando implementado, automatização de processo, agilidade e eficiência na gestão de pessoas, consolidação do RH como setor estratégico, tudo isso vai resultar em redução de custo. E é aqui que o empresário, que o dono, que a diretoria, que o proprietário, o presidente da empresa, é aqui que o nível estratégico enxerga o resultado de suas ações. Por quê? O que é o lucro? É receita menos despesa. Lucro, receita menos custo e despesa é igual ao lucro. Se você reduz o custo, você aumenta o lucro. É uma conta matemática básica. E aqui sim as empresas vão ficar felizes nessa questão. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala então em tecnologia em favor dos recursos humanos, nós temos N tecnologias. Eu trago aqui para vocês, alguns exemplos, alguns itens, para tornar um pouco prático essa nossa conversa desse conteúdo. Tá? Vimos um pouco do impacto dela. E agora, aqui mesmo, nas postagens, aquele que trabalha num setor de RH compartilha com os demais. Quais tecnologias você utiliza no seu dia a dia, tá? Se você já trabalhou num setor de RH, quais tecnologias você já utilizou no seu dia a dia? Compartilha aqui com a gente em postagens, ok? Beleza? Era isso que eu tinha para trazer para vocês na aula de hoje, beleza? Qualquer dúvida, estou aqui no Teams à disposição de vocês. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.